Boa noite. Boa noite, Natália. Natália Boa entrou aí, noite, ó, com a gente. tudo bem? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Primeiramente, mais uma vez aí eu gostaria de te agradecer, né? Você Que ter isso? topado aí fazer essa live aí. Vamos falar para as pessoas aí o que pode trazer de consequência aí essa pandemia na, na vida das pessoas aí em relação à saúde mental, né? O que você pode trazer aí para a gente aí para poder dar uma amenizada também. As pessoas que a preocupação é tamanha, né? Ninguém sabe o que vai gerar e o que pode ter de consequência. Eu queria que você falasse um pouquinho aí no seu lado profissional aí, o que você pode contribuir aí com a gente. Bom, boa noite, né? Primeiro de tudo, queria agradecer a oportunidade, a lembrança, né? Você lembrou de mim mais uma vez, eu fico muito feliz com isso. Em relação à saúde mental, eu tenho percebido, até comentei ontem durante um dos meus atendimentos, que o pessoal tem falado muito sobre o pico do coronavírus, né? O pico de contágio. E eu posso dizer que Isso, essa é uma das semanas de pico aí de emoção de todo mundo, porque já entramos na terceira semana, a partir de hoje, né? A gente está entrando na terceira semana de isolamento social, de quarentena, né? Desde que o governador aqui do Rio de Janeiro, ele nos deu esse decreto. E eu acho que o pessoal a ficha começou a cair de que já é a terceira semana e a gente não sabe quando que isso tudo vai acabar. Então, assim, realmente, eu acho que as pessoas começaram a entender a gravidade de tudo isso. É claro que a gente precisa ter atenção em algumas situações, e eu tenho falado um pouquinho sobre isso, e eu friso bastante a importância da rotina dentro do, dessa nova situação que a gente está enfrentando, né? O que acontece? A rotina de antes, Natália que saía de casa para trabalhar, pegava a condução, demorava 2 horas de deslocamento, é uma rotina que já não está mais acontecendo. Eu estou trabalhando dentro da minha casa, você eu não sei como está trabalhando, mas muitas pessoas ou pararam de trabalhar ou tiveram que readequar a rotina delas. E aí, o que eu quero dizer com isso? A nossa rotina, ela mudou. Dentro da quarentena não tem mais como a gente seguir aquela rotina de antes. Eu entendo. Só que a gente precisa se organizar para uma rotina de quarentena, uma rotina de isolamento social. Então, assim, eu tenho um negócio e precisei fechar meu negócio. O que eu posso fazer a partir de agora? O que eu tenho para fazer em casa? O que eu tenho para me ocupar? E aí eu tenho falado sobre isso com meus clientes, com meus pacientes, a respeito da importância de descobrir o que você gosta, de descobrir o que você tem como fazer em casa. Com as crianças, principalmente, eu tenho feito a brincadeira da forca. Vocês estão me ouvindo direitinho? tá ouvindo, tá ouvindo. Eu tenho feito com as crianças muito a brincadeira da forca, né? Até por videochamada mesmo. E a palavra que eu tenho feito, a primeira palavra que eu faço sempre com eles é família. E aí eu já aproveito e já começo e já comento sobre família. Sabia que você tem uma família? Você tem família dentro de casa, tem sempre alguém que mora com você. Pode não ser aquela família tradicional que todo mundo conhece, como pai, mãe, irmão, mas pode ser avó, avô, dois pais, duas mães, enfim, é a família que você tem. São as pessoas que vivem com você, elas são a sua família, são as pessoas que estão dentro de casa. E aí, você já desligou o telefone um pouquinho, já desligou o videogame? Já lembrou dessas pessoas que estão dentro da sua casa? E aí a gente tem falado muito sobre isso, eu tenho falado sobre rotina, tem sido uma das coisas que eu tenho comentado muito e tenho achado que é algo que é muito importante nesse momento. Estabelecer horários para acordar, horários para almoçar, horários para ir dormir, horários para fazer uma atividade física. O tempo que sobra, dá para fazer um cursinho online, dá para ler um livro, né? Então, assim, tenta colocar isso dentro da rotina de vocês, que eu acho que isso vai fazer com que lá na frente a gente tenha menos prejuízo. As crianças, principalmente, não é férias. Então, assim, agora, principalmente, eu tenho percebido que as escolas já começaram a mandar atividades, né? Então, assim, muitas escolas já estão fazendo videoaulas, algumas estão mandando deveres de casa. E isso reforça mais a ideia de que não é férias. Então, assim, eles precisam estar em casa, e eles precisam estar em casa não só jogando videogame de meio-dia, a hora que eles acordam, porque eles estão acordando tarde,
até 9, 10, 11, 12, 1h da manhã. Então, assim, não é isso. Não é isso que deve acontecer. E como tá todo mundo em casa, às vezes tem pais que falam assim, ah, mas eu não tô em casa. Eu tô em casa, mas eu tô trabalhando. Eu não tô à toa em casa. Falo, infelizmente. E aí, durante o seu trabalho, as crianças podem fazer alguma coisa que não necessariamente você estaria envolvido. Mas e no final do seu dia de trabalho? O que você pode fazer com essa criança? Que não pode ir pra rua, que não pode brincar com os colegas. Enfim, ela precisa ter uma atenção dentro de casa. E qual que é a atenção que vocês, pais, na quarentena, podem oferecer para essas crianças? Então, eu tenho falado um pouquinho sobre isso. E o tema da live, né? Eu achei até engraçado, até o Denis comentou comigo essa semana, que acho que tava... Como é que era? Fala aí. O que a gente falou? O que a quarentena podia Futuras causar, consequências. Que a quarentena ia causar. Futuras consequências, isso daí. E eu acho até engraçado, porque assim, o que eu tenho para falar não é coisas assim, como é que eu posso dizer? Concretas, né? Eu não sei dizer qual é a principal consequência. Uma das consequências que eu tava lendo essa semana, alguém me marcou, eu vi isso no Facebook, eu ainda não tô mais sabendo aí o que eu vejo, o que eu leio, onde que eu encontro, mas eu li isso daí em algum lugar e tava falando que na China, né, que é em... Agora eu esqueci o nome do lugar lá, que foi o pico, do coronavírus, né? Agora eles já estão se reestabelecendo e na notícia dizia que uma das principais coisas que aconteceram e que tem mais acontecido são divórcios. Então, rolou até uma brincadeirinha aí no WhatsApp, eu recebi, né? O que pode acontecer dentro da quarentena? Maria da Penha, o casamento terminar, engravidar, enfim. E o divórcio realmente na China é algo que aconteceu. E é algo que a gente não está livre. Então, assim, o que a gente pode fazer dentro de casa para ter paz, para ter tranquilidade, para ter harmonia? Eu tô aí num vício de jogar buraco. Meu marido até acabou de entrar aqui na live, ele pode até confirmar. Meu pai, ele, minha prima, meu tio, a gente fica jogando buraco, né? Vez ou outra que eu preciso ir pra lá, porque eu tenho um problema com a internet, tenho tido um problema com a internet. Então, eu tenho precisado ir pra lá, pra casa da minha mãe com frequência. E aí, pronto, chego lá, trabalho, no final a gente joga buraco. Então, assim, é algo que eu tenho aprendido, tenho feito para passar o tempo. Não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Pode falar. E os casamentos que durarem vai comemorar bodas de álcool em gel, né? Que falar. Uma das brincadeiras. Mas, assim, são coisas que realmente a gente não tá livre de acontecer, né? A gente não tá aí... Os problemas, eles podem vir a acontecer. Acho que a gente nunca ficou tanto tempo junto. Em sociedade, junto dentro de casa. A gente nunca foi obrigado, a pessoa acabou de comentar ali, né? Wuhan. E lá na China, em Wuhan, né? Então, assim, aconteceu tudo isso que eu falei. Voltando, né? Acho que a gente nunca foi obrigado a ficar tanto tempo junto dentro de casa. E, assim, a gente vai começando a perceber os defeitos de um, as qualidades de outro, o que as pessoas podem fazer juntos. Por outro lado, eu também tenho pacientes, né, que têm falado que, todos os dias de noite a gente tem feito uma brincadeira. Todos os dias de noite a gente tem jogado alguma coisa. E é também o momento da gente estabelecer o vínculo com a família. Eu acho que essa questão aí da internet, que todo dia tem uma live diferente, isso é muito legal. Mas também é interessante você desligar um pouquinho o celular, desligar um pouquinho sua internet e olhar para o lado. Quem está dentro da minha casa? Quem está aqui comigo? O que eu posso conversar com você? O que eu não sei sobre você? Então, assim, é aproveitar esse momento e tirar alguma coisa de boa. Eu tenho um professor da pós que ele deu uma aula, a última aula que a gente teve antes do isolamento, né? E ele fez uma bagunça na sala e o que ele deixou como aprendizado ali foi que o caos, ele gera mudança. Então, para que alguma coisa mude, alguma coisa precisa acontecer, algo precisa reorganizar. E que tal a gente tirar algo bom de tudo isso, né? Então, assim, por pior que esteja sendo para muita gente, porque quando eu comecei a falar, lembra que eu falei que podia ser o pico de emoção aí de todo mundo? O pessoal já está começando a ficar incomodado de estar em casa, o pessoal já está começando a ficar ansioso. Eu tenho uma pessoa que ela já não tinha crise de síndrome do pânico há 2 anos e ela teve uma crise essa semana. Então, assim,
eu acho que é o pico também da emoção. A gente precisava, né? A gente está precisando entender o que está acontecendo e o que a gente pode fazer. Não tem como eu dizer para você que isso vai acabar daqui a 15 dias, como os adolescentes eles estão pensando, eles já não estão mais aguentando ficar em casa. Então, eles estão até doidos para ir para a escola. E aí, eles, não, vai acabar agora, vai acabar... Não, mas teve uma que falou para mim que vai acabar dia 15. Aí eu fiz assim, que não, né? Aí ela falou assim, vai. Eu falei assim, bom, eu não sei, eu não posso dizer que vai acabar dia 15. Eu acredito que isso vai demorar um pouquinho mais, embora eu quisesse que acabasse amanhã. Mas eu não posso dizer isso. Então, assim, a gente precisa estar pronto para o que for acontecer. A gente precisa estar bem para quando tudo isso acabar. E não tenho como ter mais previsões. Pois é. Tem uma outra, Natália, eu tenho uma outra preocupação, né? Que é o que a gente tem visto aí também, as pessoas estarem muito preocupadas com essa questão do financeiro, né? E tem a consequência já de esse valor que vai ser disponibilizado pelo governo aí ainda demorar para sair para as pessoas que vão se enquadrar, né? Para receber. Eu vi hoje Então tem muita gente que está com essa preocupação também, está com essa ânsia logo, essa ansiedade, né? Para que esse dinheiro saia logo, ou que volte a trabalhar. Tem muita gente que está com o seu comércio fechado, né? Então tem muito isso, essa ansiedade aí. Em relação a voltar a trabalhar, eu penso primeiro na saúde. Eu acredito que, por mais que eu entenda, não me entendam mal, tá? Eu entendo que todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa ter uma renda, né? Então, assim, eu entendo que as pessoas estejam doidas para voltar aos seus trabalhos, entendo que elas necessitam trabalhar, mas eu entendo que primeiro a gente precisa avaliar a saúde. Então, primeiro eu preciso estar bem, para que lá na frente eu volte a trabalhar. Não adianta eu voltar a trabalhar hoje e aí daqui a 1, 2, 3, 4 dias eu me contamine e aí eu não vou, sei lá, pode ser até que seja muito pior. Então, assim, a ideia de não trabalhar, a ideia de estar com os comércios fechados é uma ideia de ter uma saúde. De ter uma saúde legal daqui a 2 meses, seja lá quando for. Mas então, primeiro a gente precisa se preocupar em estar bem, em estar vivo, e aí depois a gente se preocupa com o nosso trabalho. Mas assim, tem sido realmente uma ansiedade as pessoas voltarem a trabalhar, as pessoas voltarem a ter dinheiro. O que você pode fazer na internet? Eu tenho falado sobre isso também, né? A internet, ela hoje é uma ferramenta que a gente pode utilizar ela para muita coisa. Então, assim, os restaurantes, hoje eles só estão trabalhando como delivery. Na semana passada, a gente estava buscando algum lugar para comprar e eles falaram, não, era comprar refrigerante. Eles falaram assim, não, pede no aplicativo ou pede pelo iFood que a gente leva o refrigerante lá, você não precisa vir aqui. E eles não venderam lá. E a gente teve que ir em outro lugar comprar, a gente já estava na rua mesmo, não valia a pena a gente pedir por aplicativo, né? E aí, o que eu quero dizer com isso? O que a gente pode tirar de bom da internet? Eu tenho um trabalho e eu não posso abrir a porta da minha loja para trabalhar. Tenho uma loja de roupa, vamos botar assim. Como é que você pode vender a tua roupa aqui pela internet? Pelo Instagram. É uma ferramenta tão rica, sabe? E às vezes a gente acaba se perdendo. Eu estava atendendo uma menina essa semana e ela falou sobre o pai. O pai dela, ele trabalha com estofamento, alguma coisa assim. Ela estava justamente muito preocupada, porque ele não estava tendo como trabalhar. Eu falei, mas como é que a gente pode tentar trabalhar dessa forma? Divulgar o serviço dessa forma, mesmo que com as portas fechadas, né? Então, assim, ela, caramba, realmente, eu não tinha pensado por assim, não tinha pensado por esse lado, não tinha pensado assim. Então, a gente trabalhou justamente essa questão. Como que ela poderia ajudar o pai dela nessa situação, né? Então, assim, eu posso fazer um cartão, eu posso criar um Instagram para ele divulgar o trabalho dele. Pode ser que eu não tenha muitas fotos até então, mas eu posso dizer o que faz, posso compartilhar em grupos de WhatsApp, né? Então, assim, como trabalhar, eu acho que em muitos setores da economia, em muitos setores aí de empregos, vão falir, vão ter dificuldades, vão passar por grandes crises. Mas em outros, eu tenho certeza que a gente também tem como trabalhar. A gente também tem como passar por isso de uma forma não tão ruim. Ruim vai ser para todo mundo, com certeza. Eu tenho estado muito cansada, eu não tenho parado de trabalhar, mas assim, eu tenho estado muito cansada. Tem sido uma rotina diferente para mim.
Você, Denis, eu não sei como é que tá sendo para você, mas assim, eu acredito que ruim para todo mundo tá sendo, de um jeito específico, até porque nós somos seres diferentes, né? E a gente precisa passar por tudo isso. Eu tenho falado isso com muita certeza, com muita frequência. A gente precisa estar bem. A gente precisa estar com saúde, a gente precisa estar. Precisa pegar essa ansiedade, essa angústia, essa agonia toda e chutar para bem longe, porque isso vai fazer com que a gente fique mal. E aí a gente tem as síndromes do pânico, que podem estar voltando por conta do vírus. A gente tem aí as ansiedades, que podem estar sendo causadas por conta dessa questão do emprego. Então, assim, as pessoas têm tido crise de ansiedade. As pessoas têm ido no mercado e têm comprado o que elas não precisam com o dinheiro que elas não têm, para elas não passarem fome. E calma, o mercado ele não fechou. O abastecimento nos mercados ele não parou. Então, assim, daqui a uma semana a gente pode ir no mercado que as coisas vão estar lá. Calma, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer depois de amanhã. Eu assisti tava vendo alguma coisa na televisão de tarde e aí passou um daqueles flashes na TV Globo. Tô até rindo porque a TV Globo aí essa semana tá virando aí tem o grupo do a favor e tem o grupo do contra, né? Eu não sou nem contra nem a favor, assisto, tô vendo. E aí eu sou noveleira, né? Então eu vejo. E aí tava passando na TV Globo e aí passou um daqueles flashes e a pessoa falou que, não sei se era menino do Jornal Nacional, se era outra pessoa, falou em relação até ao benefício aí que eles vão criar um aplicativo. Então, assim, vai ter? Não sei. Então, quando começaram a falar sobre isso, a gente não tinha certeza de quem ganharia, se realmente ia ter, como que seria, como que ia fazer para ganhar. Calma, porque assim, eles estão estudando, é algo que nunca aconteceu, é algo que eles estão preparando também. Então, hoje a gente já tem mais informações, né? Hoje ela já falou que vai ser por um aplicativo, que quem já tem conta em banco, né? A pessoa já vai receber automaticamente. Se você não tiver conta em banco, eles vão criar um banco digital ou vão criar alguma plataforma para que você receba. Então, assim, a princípio, eu tenho falado que a gente precisa viver um dia de cada vez. Vai receber? Vamos receber, então a gente se preocupa hoje. Amanhã a gente vê o que vai ser. Tem como ir no mercado hoje e comprar o que é necessário para hoje? Então a gente vai. É claro que a gente não precisa ficar indo no mercado todo dia. Mas assim, compre o que for para a semana, compre o que for para o mês, compre o que você já estava acostumado a comprar. E quando acabar, a gente vê o que a gente vai fazer. Ou se começar a acabar, a gente vê se a gente corre, se a gente espera. Com fome, acho que a gente não vai passar. Então, assim, é mais fácil a gente evitar uma ansiedade, evitar uma preocupação agora e a gente vê depois o que a gente vai fazer. Eu parto do princípio que não adianta a gente se descabelar, porque não tem como. Não tem como. Vamos com calma, vamos esperar um dia após o outro, né? Realmente as dívidas elas não param de chegar, algumas coisas aí a gente já sabe que não vão ser cortadas, então assim, tem como a gente dar uma prioridade para outras coisas. Se o dinheiro parar de chegar, a gente vai ter que recorrer a, sei lá, parentes, amigos, alguma solução a gente vai precisar encontrar, então a gente precisa ter calma, até para pensar o que vai ser da minha vida, o que vai ser do meu dia, o que vai ser, enfim, né? Eu digo que a gente precisa ter calma nesse momento. Muitas coisas aconteceu conforme você falou mesmo, foram se reinventando, né? Até as igrejas mesmo geram uma polêmica, porque tem igreja aberta, tem igreja fechada, né? Tem sempre isso, mas muitas igrejas também se reinventaram, aproveitaram o uso da tecnologia, missas e cultos via live, foi uma coisa que foi bom também, porque a gente falava, claro que a presença física dentro do templo é diferente, né? Mas com isso, foi aproveitando para realmente viver esse momento dentro de casa. A gente precisa orar e realmente esperar, ver o que pode acontecer. A gente nunca vai prever o futuro, não tem jeito, né? Mas em relação à depressão, você acha que vai aumentar o número de pessoas ficarem deprimidas com esse tempo? Né, durante a quarentena ou após ela? Então, assim, em relação às doenças, né, as doenças da saúde mental, eu não consigo dizer agora quais delas que vão ter um boom aí daqui a pouco. Mas, assim, eu digo que
os surtos, né, as crises de ansiedade, elas já têm começado a acontecer. Então, assim, a médio e a longo prazo eu não consigo prever. Pode ser que a pessoa teve uma crise, teve um surto agora, que entre com medicação, entre com remédio, ou simplesmente passe. Eu não tenho como prever isso, mas assim, eu acredito que a gente vai ter alguns problemas psicológicos aí na frente, sim. E que podem ser gerados por algo que está acontecendo nesse momento. Mas assim, não consigo nesse momento te descrever, final de 2020, tantos por cento da população vão estar com depressão, ou tantos por cento vão ter adquirido ansiedade, né? Então, assim, eu não consigo prever isso agora, mas eu consigo te dizer que pode ser que sim, lá no final do ano a gente tenha algumas pessoas que passaram por algumas crises nesse período, ou que adquiriram algum tipo de ansiedade a partir desse período. Provavelmente isso pode ser que aconteça sim. Assim como a gente sabe que algumas empresas vão falir, assim como a gente sabe que o nome de muita gente vai para o SPC a partir de agora. São coisas que, assim, é uma realidade difícil de a gente enxergar, mas é uma realidade que é muito mais possível. E a gente precisa ter calma, a gente precisa ter cautela, porque, assim, não vai ser o final. A gente precisa ter atenção até justamente quando a gente sai de casa, quando a gente chega em casa. O que a gente pode fazer para que o vírus não entre? O que a gente pode fazer para que a gente fique bem, né? Então, assim, vai algumas coisas acontecer, né? Eu tenho quase que certeza de que muita gente vai entrar em algumas crises daqui para frente, né? Algumas pessoas já adquiriram. Ô, Denis, a principal coisa que eu tenho falado eu volto a dizer, em relação à rotina. A gente tem uma vida e a gente está congelado praticamente. É como se a gente tivesse congelado. E como que a gente vive? E acho que isso já é motivo suficiente para a gente parar e surtar, e se descabelar e ficar louco. Mas a gente não pode fazer isso. Porque senão, que fim que a gente vai ter? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai viver? Então, é uma realidade, a gente precisa entender que isso está acontecendo, mas a gente precisa estar bem. Dia após dia, a gente precisa estar bem. A gente precisa estar ali, vendo o que vai acontecer, ouvindo uma notícia, lendo outra, porque a gente precisa estar bem no final de tudo isso. Eu tenho recebido o pessoal muito falando também na relação do suicídio, né? Devido a gente já ter trabalhado isso, e o pessoal hoje costuma falar muito comigo em relação a isso. Aí falaram também que pode ser que aumente, né, o número de suicídio devido a essa preocupação que a gente tem conversado aí, financeira, né? Teve já um pai que parece que envenenou a família toda em São Paulo, não sei se você ficou sabendo, por conta disso, já com essa preocupação. Mas ontem mesmo, em relação a isso que você falou, eu ouvi um médico falar a mesma coisa. O médico falando durante a live também, ele falando sobre a crise do coronavírus, né? Ele falou justamente isso. É necessário que empresas quebrem, que aconteça tudo que tenha que acontecer para que a gente possa se reinventar, para que a gente possa melhorar. Eu costumo falar uma coisa também, Natália, que cada um tem uma interpretação, né? Mas eu falei justamente isso. Quem sabe agora também não é o momento para dar valor ao profissional de saúde, né? Para dar valor aos caminhoneiros que não pararam, que estão aí fazendo a distribuição dos mercados, né? Professores, né? Já teve uma consequência boa também, não sei se você já percebeu também, que foi a questão do combustível. Já abaixou o combustível, né? Então, nada é por acaso. Eu costumo falar que nada é por acaso. Até em relação aos professores, né? Até no Facebook o pessoal tá brincando muito. E agora a gente vai dar valor aos professores, porque a gente tá com as crianças em casa. A gente tá tendo que ensinar para essas crianças em casa. Então, assim, até foi um trocadilho, né? É isso que essa professora te ensina. Eu faço muito melhor. E agora a gente vai ver, né? Como é que é ensinar para os filhos em casa, né? Os explicadores também devem estar parados, né? E aí? Realmente é uma cultura que ela foi se perdendo, né, com o tempo. Os pais, as crianças deixaram de fazer dever em casa, passaram a ir sim para a explicadora, né? Aí, ó, o Thiago acabou de falar, os professores, né? Então, assim, a gente está precisando se reinventar, a gente está precisando descobrir coisas que antes a gente não fazia. É justamente isso. O combustível, realmente, eu passei ali
no posto de gasolina eu já olhei e falei, opa, tá baixando. Mas em compensação no mercado eu percebi que as coisas elas estão aumentando. Mas uma consequência dessa crise, mas uma consequência desse momento que a gente está vivendo. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente precisa estar preparado, a gente precisa estar calmo. O Thiago, ele perguntou aqui se existe algum exercício mental para nos precaver dessas ansiedades, além de exercício físico. Exercício, Thiago, eu trabalho dentro de uma abordagem que a gente não tem tantos exercícios. A gente trabalha com um fenômeno, né, que é a Gestalt terapia, e com a tomada de consciência dentro do setting terapêutico, né? Então, assim, eu não trabalho com esse tipo de exercício, mas, assim, eu tenho recomendado muito que nós estejamos com a mente em movimento, ocupados. Então, assim, enquanto você estiver concentrado lendo um livro, enquanto você estiver concentrado assistindo um filme, enquanto você estiver concentrado fazendo uma atividade física, são tempos que, pelo menos, você não vai estar pensando na tua conta que você não tem dinheiro para pagar. Né? É claro que é complicado você ficar concentrado num filme quando você tem uma família que depende de você. Mas é um momento que a gente não tem o que fazer. E quando a gente não tem o que fazer, a gente vai precisar, sim, se readequar. A gente vai precisar, sim, se concentrar, se reestruturar, tomar uma água, tomar um chá, esperar a poeira baixar para a gente ver o que a gente vai fazer. Até porque a gente precisa estar bem, a gente precisa estar consciente de tudo que está acontecendo, para que a gente consiga pensar em soluções para sair de toda essa crise. Então, exercício, além da respiração, eu acho que respirar pausadamente, inspirar, respirar, contar 1, 2, 3, solta. É algo que, assim, não tem muito o que dizer, não tem muito o que fazer, porque não é muito a forma que eu trabalho. Mas eu acredito que a gente precisa, sim, estar em movimento, precisa, sim, estar com a mente ocupada, para que isso não tenha um peso tão grande. Ele falou ali de novo, os lixeiros. São profissionais, sim, que a gente precisa dar atenção. E às vezes a gente não dá, né? Eles não podem parar. Além dos próprios médicos, né? Os próprios pessoal da saúde, né? As pessoas que limpam hospitais, os garis, né? Então, assim, são pessoas que realmente precisam estar em movimento. Esses leitos também novos, né, que estão sendo criados aí, de repente, esse impacto seja... Vamos pensar sempre no melhor, né? Vamos esquecer os problemas, tentar esquecer as contas, conforme você falou. Mas é preocupante, realmente. A gente Sim. fica pensando sempre nisso, né? Sempre nas contas para pagar. A gente vive pensando em pagar contas, né? Não tem porquê pensar em outra coisa no momento. Mas é realmente tentar aí se reinventar. Uma outra coisa também positiva disso tudo foi as escolas de ensino fundamental, né? Ter que dar essa aula online, né? De repente, agora, essa proposta que também o governo estava tentando empregar, de que o ensino poderia ser online, né? Vai que agora também esse, né, evolui essa ideia aí e dá certo, porque já está todo mundo já se adaptando assim, a isso. O governo estadual, né, as escolas estaduais, elas já estão com a plataforma que já está acontecendo, né, pelo que parece. E até me surpreendeu quando o secretário de Educação ele falou, eu assisti também numa reportagem, dizendo que esse já era um modelo que já estava meio que encaminhado. Então, assim, eles não tiveram problema com isso. Espero, precisaram se reinventar lá também, precisaram apressar as coisas, mas era algo que já havia sido pensado. Já a Prefeitura do Rio, ela ainda não... Ela está congelada em relação a isso. Ela ainda não está mandando nada. Desculpa, ela ainda não... Como é que eu posso dizer? Não esquematizou aí qual vai ser a forma que eles vão seguir, qual vai ser a forma que eles vão prosseguir a partir de agora. Mas isso me surpreendeu muito quando o secretário de Educação ele falou que isso já era algo que eles já tinham pensado, né? Eles já estavam meio que pensando em como é que eles iam fazer. Desculpa. Me surpreendeu muito quando ele falou que essa já era uma coisa que eles já pensavam antes. Então, assim, já estavam planejando essa questão de educação online, de educação à distância, alguma coisa assim. E aí eu volto a dizer, né, que quando a gente fala em se reinventar, eu acredito que o home office também vai ser algo que muitas empresas vão começar a adotar a partir de agora, né? Então, é algo que
tá dando certo, eu acredito, né? Então, assim, muitas pessoas estão conseguindo trabalhar de casa e acho que depois dessa crise vai ser uma das coisas que pode ficar, né? Algo positivo, eu acredito, né? Então, assim, com pessoas trabalhando em home office, o transporte coletivo também vai dar uma desafogada, eu acredito. Então, assim, né, que a gente pode tirar desse caos também, né? Mudanças positivas. Eu acho que a questão do home office vai ser uma, por exemplo. Em relação a isso, ele falou também, o secretário de Educação falou da questão de que nada substitui o professor em sala de aula, né? Eu observei isso também. Claro que a presença física do professor, né? A gente não está aqui querendo desvalorizar nenhum professor. A gente sabe que se não fossem eles, não existiriam ninguém, né? Os médicos não existiriam nada. As psicólogas, né? Os engenheiros e assim vai. Tudo depende deles, com certeza, nada substitui eles. E isso foi um ponto muito positivo também dele falar essa questão, né? O Thiago aqui, ele falou, né, que estamos tendo a oportunidade de olhar para as coisas que não reparamos ou reparamos pouco no nosso dia a dia. É exatamente isso, Thiago. É olhar para quem está em casa com a gente, é olhar para a nossa família, olhar a importância de cada coisa. Então, assim, lá quando teve a crise da água em fevereiro, a gente teve a oportunidade de olhar a importância de uma água, que muitas das vezes a gente não tem nem tempo para parar e beber. Então, assim, é a crise que gera todas essas mínimas importâncias, assim, sabe? E é realmente isso, a gente parar, olhar e ver o quanto que as coisas são importantes, o quanto que mínimas coisas elas fazem sentido, sim. Muita gente fala, pra que serve o dedinho mindinho? Ele serve pra alguma coisa assim, ele serve, senão ele não estaria lá, né? E é justamente isso, a gente precisa olhar, a gente precisa entender qual que é a função de cada coisa, qual é a função de cada pessoa na sociedade, por exemplo, né? Então, o caminhoneiro que traz nossas compras, o caminhoneiro que traz os produtos que a gente vai comprar no mercado, o caminhoneiro que traz a gasolina, ele é importante, sim, né? Então, é justamente isso que você está falando. Ó, ele falou que essas soluções tecnológicas podem ser até uma solução para as questões ambientais, inclusive. Exatamente, né? Quando eu falo, por exemplo, que quando com os home offices a gente pode utilizar menos o carro, né? Então, a gente vai evitar o consumo de gasolina, vai queimar menos combustível aí. Essas questões ambientais eu não entendo muito bem, não, mas com certeza também pode ser uma das coisas aí, uma das consequências positivas que a gente... O que a gente pode tirar de bom de tudo isso, né? Então, com certeza tem coisas boas que a gente pode tirar de toda essa crise que a gente está vivenciando. Além menos papéis também, né? Menos combustível queimando dos transportes públicos, dos transportes também, né? Públicos e alternativos que não vai ter muito trânsito, como você citou aí, que pode amenizar a questão do trânsito, né? Então tem menos queima realmente, né? Então é isso, Natália. A gente já também não pode estender muito, que a gente vamos pensar no futuro, conforme eu falei com você. A gente não podia falar de futuras consequências, que a gente não é evidente, né? Mas eu queria aí que você, só para finalizar aí, desse uma mensagem aí final com a sua voltada para a sua área aí, pessoal, mais do que você já falou, tira isso de bom aí. Bom, para a gente finalizar, eu volto a dizer a importância da rotina, a importância da gente criar uma rotina para esse período de quarentena, para esse período de isolamento social. Olha para quem está dentro de casa também, né? Olha para as famílias, olha, conversa com a tua mãe, conversa com seu pai, jogue alguma coisa, brinque de alguma coisa. Então, é uma das dicas que eu dou. Pratique exercício físico, né? Tá cheio de professor, tá cheio de treinador, tá cheio de personal training na internet. Até os digitais influencers, você liga aí, a Anitta tá dançando. A Anitta tá fazendo aulas de idiomas. Então, assim, procura alguma coisa para fazer, porque coisa com certeza tem. Então, esteja com a mente em movimento, esteja com a mente ocupada, para que você não fique com ela vazia pensando besteira, tá bom? Eu acho que essa é uma das dicas que eu dou aqui. E aí, aqui tá meu Instagram, tá? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma coisa para me perguntar também, eu estou disponível. Eu tenho feito alguns directs, alguns dias que eu lembro, alguns dias que eu consigo ter tempo no final. Mas também tenho pecado um pouquinho com o Instagram, que é uma ferramenta muito boa, realmente,
mas que nem sempre eu consigo o tempo. Mas ele tá aí, se você falar comigo, eu vou te responder rapidinho. Vai chegar a notificação e eu vou ver. E é isso. Prazer, Thiago, te conhecer. Já tá acabando, mas assim que você quiser, você pode ir lá me seguir, acompanhar as coisas que a gente tá sempre em movimento. Não, Ah lá, ó, que ele legal está que você tá falando, fazendo. Isso aí. ele tá falando da aula de Libras, eu vou aproveitar isso um pouco mais dele também. Eu estou precisando dele para isso. Legal. Então, assim, tira esse tempo para aproveitar alguma coisa. Tira esse tempo para aprender alguma coisa, né? Aproveita ele para crescer. Com certeza isso é possível. Tá bom? Valeu. Obrigadão, Natália, mais uma Nada, vez aí. obrigada Tenha uma por boa noite. oportunidade de novo, tá? Quando quiser, estamos a hora. Com certeza, vou precisar. Até logo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Gente, é isso aí. Obrigado aí. Uma boa noite a todos. Obrigado vocês que estiveram aí com a gente presente nessa conversa aí com a Natália. Valeu, Alex. A iniciativa aí, a gente vai levar ela para frente aí, quem sabe outros encontros. Eu vou tentar procurar outros profissionais também para a gente falar um pouquinho mais. É isso aí, gente. Obrigado aí, boa noite. Fica com Deus, tá? Se cuidem e permaneçam em casa. Quem pode ficar em casa, fique em casa, gente. Por favor. Vamos deixar passar essa pandemia aí, que hoje seja positiva aí a questão das vacinas, que eu ouvi as matérias aí, creio que seja verdade, espero que realmente eles consigam encontrar logo a cura para essa doença, para amenizar esse sistema nervoso nosso aí, que a gente só pensa que tem que resolver logo. Então, vamos confiar em Deus e permaneçam em casa. Quem pode ficar em casa, fique em casa, por favor. Até logo, gente. Tenha uma boa noite. Beijo.